Saudações camufladas, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez review da semana, episódio... não posso dizer que o episódio foi legal, mas episódio aí da semana, venho brevemente falar sobre ele em alguns minutos, críticas, obviamente, mas também notícias sobre as semifinais, para deixar você animado. Pois é, notícias ruins também vêm acompanhadas de notícias boas. A esperança. Bom, não sei. Deixa eu conversar sobre isso agora. Deixa seu like, bora lá para mais um vídeo. Bom, então vamos lá. Primeiro, a notícia boa. Vamos começar com a notícia boa. Semifinais vão ser configuradas em batalhas 6 vs 6. A batalha de Leon vs Diantha e Ashe vs Cynthia, 6 vs 6. Ah, isso é legal. Mas a gente já tem alguns episódios revelados, inclusive para o final de agosto, começo de setembro. E esses episódios são chamados de semifinais, parte 1 e 2. E a gente tá meio perdido sobre esses episódios porque, a julgar pelo nome dos episódios, como por exemplo, Vitória Esmagadora, a gente já tem a ideia de que pode ser que, assim, cada episódio seja para cada batalha. Então a batalha 6 vs 6 seria muito rápido para um episódio só. Então a gente passa a questionar um pouquinho isso agora, tá? Será que vai ser de fato? Não sei, deixo aí na tela pra vocês. Quero agradecer ao Yozen, inclusive, por ter compartilhado as scans do Telebican. E muito obrigado, amigo, você é sensacional e é isso aí. Então, muito obrigado por compartilhar com a gente essa revista. Bom, seguinte, agora vamos conversar sobre... Bom, e o que a gente pode tirar disso? Se o Ashe batalhar com o time dele 6 vs 6... Então talvez ele use o time de jornadas completo contra a Cynthia. Se ele ganhar, talvez contra o Leon a gente tenha surpresas. Rotação, eu ainda tenho esperança na rotação. Eu gostaria que fosse. Pra mim faria muito sentido se fosse. Cara, é o melhor do mundo, você tem que usar suas melhores armas. Não quer dizer que ali no meio do time dele de jornadas não estejam os melhores, mas ele também tem outros melhores. Acho que dá pra fazer um negócio legal. Então, fico na expectativa, tá? E uma batalha 6 vs 6, se não for rushada demais, se o Ashe tivesse que perder também, seria mais justificável, porque é uma batalha 6 vs 6, né? Mas eu acho que não é o caso. Porque assim, se você acompanhou, né? Se você acompanha o canal do Camaleão, você sempre tá por dentro das notícias, entrevistas, e vocês sabem que desde o começo era só pra rolar Ashe vs Leon. E aí depois eles deram pra trás e aí queriam colocar a batalha de todo mundo. Então assim, a ideia original é Ashe vs Leon. Então acho que o Ashe deve ganhar da Cynthia, na minha opinião. Bom, agora, vamos conversar sobre o episódio da Koharu. As notícias boas acabaram. Gosto muito da Koharu, mas assim, a gente tem que concordar em concordar que, né, Koharu, desculpa, mas assim... A sua função no anime Pokémon é de vender Evolution, né? É só isso, e é isso aí. Não tem problema, tudo certo, é isso aí. Bom, seguinte. O episódio, gente, foi bem bobinho, foi um lance de recapitulação, mas eu achei ele bem ruim. Mas tem alguns pontos que eu preciso pontuar aqui. Primeiro, eu achei ele importante. Como assim? Se foi ruim, como ele é importante? Essa recapitulação da Koharu, se o episódio da semana que vem for um desfecho pra personagem, eu achei importante. Porque se você me falar, assim, perguntar pra mim tudo sobre ela, vão ter coisas que vão estar perdidas entre todos esses episódios. Eu vou precisar rever. Então, assim, eles colocarem alguns pontos dos acontecimentos da história dela dentro de jornadas, eu achei interessante. Eu acho justo com a personagem. Se a intenção é dar um desfecho, uma recapitulação... E aí vem seu desfecho, show de bola, né? Então, bacana isso. Mas, novamente, em formato de execução, no meio de um campeonato, eu não sei o episódio da semana que vem como vai ser, mas... Por quê? Sabe, eu realmente não peguei muito a... Sabe, por que não ter feito isso antes do campeonato? Né? Por mais que tivessem algumas pausas e tal. Então, esse é um ponto. E eu tô dando minha opinião antes de falar só dos acontecimentos, porque
eu realmente achei o episódio fraco. Como recapitulação, poderia ter sido melhor. E eu vou falar isso agora pra vocês. Então, vamos lá. O episódio começa com o Mr. Mime, que ele agora tem tipo como se fosse um programa dele ali dentro do Laboratório Sakuragi, onde ele vai resolver os 7 mistérios que estão rolando ou rolaram no Laboratório Sakuragi. E aí, no episódio de hoje, ele vai desvendar os mistérios aí que envolvem, né, a Ivy da Koharu. Ele acaba escolhendo. E aí, saca só que interessante. Não tanto, né? Bobinho. Ele passa a responder umas perguntinhas, rola um quiz sobre informações da Ivy, né? Que tamanho que é a Ivy, quem é maior, Pikachu ou Ivy, enfim, quais são as evoluções que a Ivy possui, quantas possui, enfim. Então rola esse questionário, aí vai passando lá no anime. E aí, nesse meio, né, enquanto a Kikuna interage com o Mr. Mime, eles acabam relembrando um pouquinho da história da Koharu, que possui uma Ivy que não consegue evoluir, tem problemas para evoluir. Então a gente passa por esse momento que a gente descobre, né, um pouquinho da Ivy, e aí ela acaba ficando com a Koharu, a pedido inclusive, né, ali daquela professora que tem aquele laboratório que estuda os Evolutions, e consequentemente, né, parte aí agora dessa jornada da Koharu, que se identifica muito com a Ivy, porque a Ivy não sabe para que eu quero evoluir, mas também a Koharu não sabe o que focar. Então elas são muito parecidas. Então rolou ali aquele match, né, e parte desde então essa situação. E aí a gente passa por diversos momentos da vida da Koharu, não só com a Ivy, mas também um pouquinho com Yamper, e aí é quando ela passa a conhecer as Evolutions. Então isso foi bem legal de ver. Depois disso é cortado o episódio para uma outra dinâmica que ainda envolve a Koharu, mas agora num sistema mais daquela rádio que rola ali onde o Randy acompanha. A gente sabe que o Randy é um fanático por rádios, né? Ele se sente às vezes solitário, então as rádios acabam fazendo companhia para ele. E ele tá ouvindo um programa que ele gosta, que inclusive é o programa da equipe Rocket, mas eles não estão presentes hoje, então o narrador tá falando por eles. Ele começa a ler uma carta, na verdade algumas cartas que foram enviadas para eles, né? Um e-mail. A gente tem a carta do pai solitário, né? Que é o professor Sakuragi. Saca só que legal. A gente sabe dele desde a situação lá da equipe Rocket, né? E ele já vinha comentando sobre a filha, que ele vem se sentindo bem, sem saber lidar com a ausência às vezes da filha, ainda mais agora que ela possui um Pokémon. E é bem interessante, porque o Randy, que tem um nickname também, né, um apelido, e a Kikuna, que também está acompanhando a rádio e também tem um apelido, passam a enviar e-mails também para serem lidos e compartilhar a experiência com quem está ouvindo, dizendo que também conhecem um professor que tem uma filha, sabe? E vai rolando a conversa. É bem legal. E aí eles vão comentando, né? Que, tipo, conhecem uma menina que tem um Pokémon, que também acaba, né? Tipo assim, sendo um pouco mais... se afastando um pouco mais da presença do pai, da família, mas ao mesmo tempo está se descobrindo, está desabrochando. Então esse é um momento bem legal do episódio, porque essas leituras das cartas acabam mostrando não só como os três são antenados na vida da Koharu e se preocupam com ela e com o Sakuragi, né? E no caso o próprio Sakuragi se preocupa com a filha, né? E é muito interessante ver, né, essa dinâmica, então foi bacana acompanhar. E aí é bem interessante porque é questionado pro Sakuragi o porquê ele tem esse nome, né, pai solitário. E aí ele fala que conforme a filha dele vai descobrindo o mundo, ele vai se sentindo mais sozinho, né, porque é uma coisa de pai, ele diz. Então assim, conforme minha filha vai saindo talvez do ninho, né, ele vai se sentindo um pouco mais solitário. Talvez um pouquinho da síndrome do ninho vazio, e aí ele acaba compartilhando na rádio. Então, o episódio da Koharu se trata exatamente disso, de você recapitular a história dela do começo ao fim, né, até a atualidade, mas aí vem minha primeira crítica. Ele não executa bem uma recapitulação. Eu achei que, tipo assim, há pontos que eles deixaram muito a desejar.
Há pontos interessantes, como por exemplo o diálogo dela com a Dawn sobre a pressão que ela tem, sobre ela ser uma menina que é filha de um professor e todos esperam que ela também siga os passos do pai, porque na visão dela, quem acha que tem pai professor vai acabar se tornando professor também, né? No caso, um pesquisador e tal. E ela não vê isso, mas a gente percebe que tem essa pressão nela. Então esse diálogo com a Dawn, eu confesso que estava até um pouquinho mais vago na minha cabeça. Foi legal ver isso de novo, porque a gente percebe que isso é uma coisa que incomoda a Koharu. Da mesma forma que, tipo assim, na Eve, ela projeta também essa indecisão, né? E aí a Dawn acaba falando, olha, meu Piplup decidiu ficar eternamente como Piplup, porque ele quis assim. E aí a gente pula também para um diálogo que a Koharu teve com a Lana, em Alola, onde ela fala, olha, assim, você tem as possibilidades da Eve evoluir, mas também tem a possibilidade da Eve não evoluir e continuar sendo Eve, porque continuar sendo Eve também é uma possibilidade. Isso é uma coisa que a Koharu ainda não tinha pego, sabe? Então eu acho que vem trilhando muito nessa de a Eve ser Eve eternamente. E tudo bem, né? Se for assim. E provavelmente a história da Koharu, na minha opinião, talvez siga isso de ela não virar nada, né? Por enquanto, porque ela é muito nova e ela não tem que ter essa pressão. E tá tudo bem, e é isso aí. Pra um personagem de um anime, talvez seja muito interessante. Não, não é. Levando em conta que a gente tem dois guris ali com sonhos, né, lá nas alturas, talvez seja o equilíbrio perfeito de uma personagem que não tá muito afim de decidir agora o que ela quer fazer. Não precisa de toda essa pressão, né? Eu acho que isso é uma boa mensagem, sabe? Principalmente pros tempos que a gente vive. A gente pensa assim, que eu quero dizer, quando a gente sai da escola e vai pra faculdade, tipo assim, essa coisa de ir pra faculdade ou escolher o que você quer fazer, sabe? Às vezes a vida é muito de coisas instantâneas. Escolha, comece a pensar no que você quer fazer, sabe? E às vezes cada pessoa tem o seu processo, cada pessoa se descobre de um jeito, e talvez seja essa a mensagem da Koharu. Não sei, estou idealizando a ideia, mas acredito que seja mais ou menos isso aí. Enfim, Koharu é uma personagem que eu gostei bastante desde o começo. Eu achei legal essa mensagem de não apressá-la, porque é um dos primeiros diálogos que ela tem mais profundos ali, né, sobre ela, e acaba tendo com a mãe. Então eu achei isso interessante, mas aí é onde eu começo a fazer as críticas mesmo, tipo, tá, mas e aí, cadê esses diálogos com a mãe? Cadê aquele momento com a Rapidash e a Ponyta? Por que isso foi arrancado, foi cortado, aquilo não era interessante de fato? Às vezes eu fico pensando que esse trajeto da Koharu com as Evolutions não era bem isso que eles queriam fazer. Que isso foi uma coisa meio que tipo, meio que desandou, e já que foi assim, vai ser assim. Sabe, eu tenho umas impressões muito estranhas com a história dela. Então assim, eu achei bem bizarro essa recapitulação. Foi importante, como eu falei pra vocês. É importante, ainda mais pro episódio se for um desfecho. Mas estranho, esquisito. E é isso aí. Então, o episódio pra mim vale pela aparição do Mr. Mime, vale pela dinâmica das leituras das cartas, que eu acho que eles deveriam fazer isso como um extra pros fãs. Eu sei que não é todo mundo que gosta, mas seria bem legal se eles passassem a fazer alguns especiais, não no dia do anime, como anime, mas colocando na internet mesmo, ou em algum outro lugar, para o pessoal acompanhar essas rádios, essas leituras. É bem legal. Inclusive, eles acabam fazendo uma referência ao 1, 2, 3 nesse episódio, né, da abertura, porque conforme eles vão lendo as cartas e vai tendo os intervalos e vai rolando algumas músicas, uma das músicas que acaba sendo tocada na rádio é a 1, 2, 3, e aí o locutor até acaba falando, né? Você acabou de conferir a música 1, 2, 3. Então, achei interessante, né? Eles fizeram umas brincadeirinhas bem legais nesse episódio. Mas do resto, episódio bem ruim. É óbvio, né? Poderia ter uma estrutura diferente.
poderia ser num momento diferente, e, enfim, sabe? Então, julgando que eu tô idealizando muito o próximo episódio, que não deve ser tão grandioso e posso estar muito enganado, eu acho que poderia ter deixado ou para depois do Mundial ou antes do Mundial. E aí deixar o Mundial rolar normalmente. Vou ser honesto com a situação, assim, se você tem expectativas desse Eevee evoluir para um outro Eevee, eu posso estar entendendo a história muito errado, mas a situação aqui, acho que passa longe de escolher uma evolução, sabe? Eu acho que é aprender alguma coisa que vai muito além de evoluir. A história trilha muito nessa pegada. Então sim, pode até ser que tenha uma outra evolução, mas eu acho que não é o caso. Eu acho que a história mesmo tenta encontrar ali, né, o seu desfecho com o já esperado momento onde elas acabem entendendo que por enquanto está bom como está, né? E até acho justo, porque uma mudança tão espontânea e explosiva seria bem estranho também. Então eu acho que pro momento, pra personagem, eu acho que é melhor manter como está, né? Se a gente pegar a Koharu do comecinho, super birrenta, super não afim de saber sobre Pokémon. Birrenta talvez indiferente, descontrei a palavra, perdão. Uma pessoa super indiferente com o tema. Então, Koharu evoluiu muito. Se você pegar uma personagem que, né, outras aí que já apareceram no anime Pokémon, pra uma que nem se interessava em Pokémon, eu acho que tipo foi uma até boa evolução. Mas eu acho que vai ficar por assim, por enquanto. Se o anime tem outra proposta com a Koharu pro futuro, eu não sei. Acredito que não. É uma personagem, de fato, que veio com essa pegada de agenda pra vender Evolutions. E é isso aí. E, obviamente, a gente deve acompanhar Projeto 1000 logo depois do Mundial, porque acho que não tem como esse Projeto 1000 rolar durante o Mundial, né? E é isso, a gente tá, assim, correndo contra o tempo. Correndo contra o tempo mesmo. Tô bem curioso pro que eles pretendem fazer com o Anipoké até o lançamento de Scarlet Violet. Tô na curiosidade. E como eu falei no vídeo de ontem, agosto promete aí talvez novidades e spoilers. Possível. Então, é isso. Eu quero desejar pra vocês um bom final de semana. E é isso aí. Gostou do episódio? Não. Achou ele útil? Achei. Mas poderia ser melhor. Muito melhor. Nossa, 10 vezes, 100 vezes melhor. Mas ele é útil. Eu acredito que ele tenha um propósito interessante até pro próximo episódio. Porque eu mesmo, que gosto da Koharu, confesso que precisava de um pouquinho de refrescar a memória sobre a história dela. E é isso aí. Forte abraço. A gente se vê logo logo. E feliz pelo Mr. Mime. Mr. Mime mandou bem. Voltou pro anime. E é isso aí. Bom, queria que ele voltasse aí nas mãos do Ash também. Seria legal ver mais uma batalha do Mr. Mime com o Ash. Quem sabe? Forte abraço. A gente se vê logo logo. Fui. Então, gostou do vídeo? Não esqueça de se inscrever para mais vídeos. E também não esqueça de deixar aquele seu like. Ele me ajuda demais.